Meus irmãos, caríssimas irmãs, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de confraternização, esse encontro de almas com Jesus. E aqueles que porventura estejam pela primeira vez, fazemos voto de que gostem e que inclua-se conosco nessa equipe para buscarmos então o conhecimento desta doutrina de luz, de paz e de harmonia. Vamos aos nossos recados. Primeiramente, lembrar as pessoas para não esquecer as águas. No final da reunião eu voltarei a lembrar. E também lembrar para que nunca esqueçam de ler os cartazes aqui, lá embaixo, onde tem também recados assim interessantíssimos. E hoje todos devem ter recebido aqui este folheto, que são os cursos que vão iniciar a partir de março. E gostaríamos também de fazer o convite a todos os nossos irmãos que queiram participar dos nossos cursos, que vai ser muito importante para a nossa existência no planeta Terra, porque através do conhecimento dessa doutrina é que nós vamos nos melhorarmos. Lembrar também aos nossos queridos irmãos, o Lar Abrigo Amor a Jesus, o LAS, também convida que vai haver o edital de convocação, a Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer a primeira convocação às 15 horas, em segunda convocação às 15h30 e em última convocação com qualquer número às 16 horas, no dia 23 de fevereiro de 2003, para deliberarem sobre o item, a revisão do Estatuto para adequação às legislações vigentes. Então, estão todos convidados também a prestigiar aquela casa. E o outro convite também é da AMAI, Associação Espírita, AME, Associação Médica Espírita de Nova Friburgo, agora também em novo endereço, Avenida Campesina, número 102, no centro, convida também para a reunião a realizar com a presença do seu presidente, realizando no dia 10 de março, que vai ser com a presença do seu presidente, com a exposição do tema a esclerose múltipla e a presença da culpa. Essas reuniões terão sempre, ainda que as reuniões periódicas ocorrerão no segundo domingo de cada mês, de 10 às 12 horas. O palestrante será sempre o Dr. José Henrique Rubi de Carvalho. E o tema é Fora da Caridade não há salvação. Também todos ficam convidados, que é muito importante que a gente aprenda sobre essa nossa doutrina. Vamos pedir então a nossa irmã Camille para ler o preparo do ambiente, para em seguida nós passarmos para a nossa reunião. Tudo passa, és filho de Deus e fazes parte da vida que pulsa no universo. Coloca tua mente acima das dores que te ferem o coração. Se fatigado, descansa na prece, onde poderás aurir energias novas. Confia no Pai e segue para frente sem medo. No final, tudo passa, restando sempre as bênçãos do mais alto, que nos envolvem agora e por toda a imortalidade. Agradecemos a nossa irmã pela sua participação e vamos ainda lembrar aqui que a nossa irmã Solange também pediu o pessoal que tiver alguma coisa em casa sobrando, roupa, calçados, para o nosso bazarzinho. E é muito importante também aquele
que geralmente a gente tem em casa, que nós não usamos mais, não tem mais necessidade. Também fica o convite para os nossos irmãos, mas é uma oportunidade de fazermos a caridade, não é? Vamos fazer a nossa prece, para em seguida passar para a nossa irmã Ludmila Emerick, que falará sobre o tema Vigiai e Orai. Querido Deus, Pai de infinito amor e bondade, como vês, Senhor, mais uma vez aqui reunido em Teu nome, pedimos a Sua bênção, a Sua proteção, a Sua misericórdia para todos nós, para o nosso planeta, para todos aqueles que, assim como nós, passam pela provação e pela expiação. Por isso que nos reunimos sempre nesses horários para nos comungar contigo, Senhor, buscando força, coragem e ânimo para prosseguirmos a nossa trajetória, acertando cada vez mais e errando cada vez menos. Pedimos a sua proteção para a nossa irmã Ludmila, que fará o uso da palavra, para que o seu mentor espiritual intua a nossa irmã da melhor maneira possível, para que ela possa atingir os nossos corações através dos seus estudos. Que a sua paz, Senhor, reine no nosso ambiente e que tua luz se faça presente. Que em seu nome, Jesus amado, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, nós possamos iniciar a nossa reunião, agradecendo a todos presentes, encarnados e desencarnados, agradecendo o mentor da nossa casa, nosso bondoso Dr. Eurípides Bassanufo, com toda a equipe de trabalhadores protetores da nossa casa. Que em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, possamos iniciar a nossa reunião e dizendo, graças a Deus, que assim seja. E assim, com a nossa irmã Ludmila, a palavra. Boa tarde, meus irmãos. Como é bom a gente estar aqui de novo. Um pouquinho de tempo que a gente fica sem estar presente, depois dessa semana que o nosso país esteve envolvido nessas vibrações tão pesadas do carnaval, a gente sente muita falta de tudo aquilo que a gente consegue aurir aqui na nossa casa, com os nossos amigos, todos vibrando numa aspiração mais elevada. Vamos imaginar agora, vamos relembrar um pouquinho a Palestina do primeiro século, na época em que Jesus ainda estava entre nós, realizando todos aqueles atos maravilhosos, ensinando-nos tantas verdades profundas para a nossa alma. A João, no seu Evangelho, disse que se tudo que o Mestre fez e falou fosse registrado, que toda a terra não seria suficiente, não caberia todos os escritos. Nem tudo foi registrado, nem tudo foi escrito, mas, para nossa sorte, muita coisa ficou registrada, que é o nosso Evangelho, que é esse tesouro para o nosso coração. O Evangelho, André Luiz nos diz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele nos diz que não é o livro de um povo apenas, mas que é o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade, abolindo o mal e significando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se elevem para a lei de Deus. Ele nos disse, então, que o Evangelho não é apenas um livro de um povo, que é o código moral do universo, não é só do nosso planeta, é o código moral do universo, porque Deus é perfeito, todas as suas leis se aplicam a toda a sua criação. Não é restrita a apenas um ponto ou a um povo. Então, esse código de conduta é para todo o universo, que é uma carta, é um roteiro para que nós consigamos nos elevar, que consigamos nos afastar do mal e nos aproximar do bem, para que nos elevemos para Deus. Então, essa carta de conduta, esse roteiro, nada mais é que um manual para a nossa conduta.
A gente sempre tem manual para tudo, para instalar a televisão, o computador, a geladeira. Quando a gente tem filho, a gente quer muito que eles venham junto com o manualzinho, porque a gente fica sem saber o que fazer. Como a gente queria que eles viessem com o manual. Mas para a nossa vida espiritual, a gente tem um manual muito preciso, com todas as etapas. E esse manual tem, entre inúmeros passos para seguirmos, esse que a gente selecionou para hoje, que é o vigiai e orai. Essa advertência de Jesus pode ser encontrada em 16 versículos do Novo Testamento. Ela pode ser encontrada nos evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas, em Atos dos Apóstolos, na primeira epístola aos Coríntios, na epístola aos Efésios, na primeira epístola de Pedro. Mas em muitas delas são passagens pequenas, pouco mencionadas, outras são mais conhecidas. Uma delas é a parábola das 10 virgens, que eu vou pedir permissão para ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas, 5 prudentes. As tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando a chegar o noivo, cochilaram todas e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam todas ao seu encontro. Então elas se levantaram a fim de preparar as suas lâmpadas, e disseram as tolas às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes, porém, responderam: talvez não haja o bastante para nós e para vós. Ide, pois, aos que o vendem, e comprai para vós mesmas. E enquanto elas foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Podemos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E como que podemos compreender, então, essa parábola? Essas 10 virgens simbolizam as pessoas que estão procurando se resguardar da corrupção do mundo. Mas há virgens e virgens. As virgens tolas representam aquelas pessoas que querem se resguardar dos males do mundo, mas apenas de uma forma externa. Levam uma vida muito disciplinada, muito austera, evitando tudo aquilo que possa maculá-las, certas de que isso vai resolver, vai garantir um lugarzinho no reino de Deus, atendo-se a esses rituais externos. Mas elas estão se esquecendo que a pureza sem o complemento da bondade é que nem uma lâmpada com pouco azeite, que no meio da noite não vai dar mais luz, deixando a pessoa que a possui na mais completa escuridão. As virgens prudentes retratam aquelas pessoas que procuram efetivamente se afastar dos males, mas que conjugam isso com a provisão do seu azeite, isso é, de virtudes ativas, virtudes que são colocadas em prática, que se manifestam na forma de boas obras em favor do próximo, que é isso que o Mestre espera de nós, não virtudes paradas, estagnadas, virtudes ativas. Com a posse desse azeite, desse combustível precioso que são as virtudes trabalhadas, nós conseguimos iluminar nosso caminho e iluminar nossos passos em direção ao Cristo. A chegada no noivo torna-se mais fácil, então, de compreender o que seja. É a era de paz, de alegria, de felicidade que a terra vai desfrutar num futuro não muito distante, depois de sofrer as transformações necessárias, depois de ser expurgada para se tornar a morada de espíritos de boa vontade que vão implantar aqui uma civilização verdadeiramente cristã, verdadeiramente cristianizada, baseado no amor, na fraternidade, na caridade. A recusa daquelas virgens prudentes em darem do seu azeite às tolas significa egoísmo? Não. Isso mostra que as virtudes são intransferíveis.
O bem sempre pode ser multiplicado e dividido, e é assim que deve ser. Mas as virtudes que adquirimos, nós não podemos transferir para o outro. É necessário que cada um vai buscar a sua própria provisão. Então é necessário trabalhar com afinco, com empenho, para merecer participar dessa nova fase evolutiva que o nosso orbe vai adentrar. Se nós descuidarmos desse dever de fazer a nossa provisão, de nos esforçarmos para termos virtudes ativas, ou então imaginando que outras pessoas vão suprir a nossa carência, a nossa necessidade, se nos comportarmos como as virgens tolas, o que irá acontecer? No momento em que chegar a meia-noite, ou seja, em que esse ciclo se completar, se fechar, poderemos estar do lado de fora, ou seja, relegados a planos inferiores, onde haverá choro e ranger de dentes, e não estaremos aptos a participar da boda, não poderemos entrar. Não adiantará simplesmente batermos na porta, pedindo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E isso nem poderia ser de outra forma, porque afinal de contas, há 2000 anos que o Mestre já tem nos advertido que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Então essa parábola já nos ilustra bastante a necessidade de estarmos atentos, vigilantes, para caminharmos, iluminarmos nosso caminho em direção ao Mestre, para podermos participar dessa boda. Uma outra passagem em que Jesus fala, vigiai e orai, talvez seja mais conhecida, é aquela da sua passagem pelo Getsemane. No Evangelho de Mateus também, nós vemos que Jesus, depois da última ceia, sabendo que o fim estava próximo, dirigiu-se ao Getsemane, que era um horto, um jardim, nos arredores de Jerusalém, ao pé do Monte das Oliveiras, e levou consigo Pedro, Tiago e João. Já era noite. Quando eles chegaram ao local, Jesus disse: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. A minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. Normalmente, o significado da palavra vigiar é equivalente a estar de vigília, de sentinela. Estar de vigília é o estado de que se conserva desperto, atento, velando por alguém ou alguma coisa. Vigiar também pode ter o sentido de observar atentamente, acautelar-se, precaver-se. Temos outras acepções para essa palavra. Mas Jesus, depois que pediu aos apóstolos que orassem, vigiassem com ele, deixou-os e passou a orar. Contrito, pediu ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, referindo-se àquele momento difícil. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, Jesus é um Espírito perfeito, completamente depurado de qualquer imperfeição, de qualquer mácula, de qualquer inferioridade. E mesmo assim ele sempre se colocou à disposição do Pai. E se nós, que ainda somos tão pequenos, tão imperfeitos, como nós queremos ditar nossas regras, querer dizer ao Pai como que as coisas devem suceder-se? Sigamos o exemplo do Mestre, que seja feita a vontade dele e não a nossa. Mas, voltando para os discípulos, ele os encontrou dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora fostes capaz de vigiar comigo? Vigiai e orai. Ou seja, fiquem acordados e orando comigo, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus deixa claro aqui como que nossas imperfeições ainda nos distraem, nos deixam com sono, entre aspas. Se os apóstolos tiveram dificuldade de concentrar-se uma hora no pensamento direto com o Mestre, isso representa a dificuldade que nós também temos. A carne, ou seja, nossos apelos inferiores, materiais, ainda é muito fraco, ainda nos puxam para baixo, para impedir que nos elevemos em oração, em prece, a esferas mais altas. Então aqui nós vemos outra interpretação para o vocábulo vigiar, uma interpretação evangélica,
que diz respeito à necessidade que temos de tomar cuidado para manter o equilíbrio necessário, para que possamos enxergar além das aparências das coisas, para com isso poder escolher o que verdadeiramente será melhor para nós, o que verdadeiramente nos fará bem. Então, o vigiai e orai é um alerta que sempre envolve nossa razão e nossa emoção. Envolve nossa razão, porque através da observação, da autoanálise, nós nos conscientizamos de nossas tendências íntimas inferiores. Ela envolve a oração, a emoção, porque é com ela que nós estabelecemos através da prece a conexão com Deus e com a espiritualidade superior, de forma a nos fortalecermos moralmente para enfrentar nossas dúvidas, nossos conflitos. Vigiai e orai é um pensamento tão importante que o próprio Cristo nos deixou um modelo de oração, um modelo de prece. No Sermão da Montanha, ele nos ensinou o Pai Nosso, onde ele nos diz que devemos pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal. E o que é a tentação que nós estamos pedindo resguardo nessa oração? Normalmente nós vemos a tentação como algo externo, algo que é colocado diante de nós para nos desviar do nosso equilíbrio, dos nossos propósitos de melhoria, do nosso caminho reto. Mas se formos buscar num simples dicionário, nós já começamos a mudar essa visão. Nós vamos ver que a tentação é um impulso íntimo dirigido para o erro, que parte dos nossos instintos inferiores. Então, parte de nós a tentação. Esses nossos instintos inferiores podem ser de natureza física, como a sensualidade, os vícios, o abuso do descanso, o abuso das reservas do corpo. Podem ser também de ordem moral, o hábito da vingança, da maledicência, da ira, da crítica, de paixões exageradas. Todas essas tendências inferiores constituem nossas tentações. E aí a espiritualidade nos oferece inúmeras explicações, inúmeras orientações, e nós escolhemos algumas para refletirmos aqui. Eles nos explicam que é natural a todo ser humano possuir anseios, necessidades. É natural que nós queiramos uma melhoria, uma satisfação, um bem-estar. E isso nos leva a superar desafios, a crescer, a superar as dificuldades. Mas o problema é quando as criaturas não conseguem direcionar bem essa busca da satisfação, porque procuram concretizar com coisas exteriores aquelas aflições que vão na sua mente, no seu coração. E é nesse contexto que o mecanismo da tentação pode acontecer. Uma força, um instinto viciado se exterioriza de nós e nos predispõe a influências inferiores externas, que podem ser oriundas tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Porque toda sintonia, seja positiva ou seja negativa, começa invariavelmente com a sintonia que está em nosso íntimo. Realmente, essa força, esse desejo intenso que parte do nosso íntimo, pode ser também estimulado fora de nós, intensificado. No livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 8, um espírito vingativo descreve as técnicas utilizadas no campo da obsessão a encarnados, através de estímulos ao que eles chamam de desejo central ou tema básico, que cada um de nós possui. Todos nós temos nossas tendências, nossos instintos, mas sempre temos uma característica que é mais marcante, que é mais acentuada em cada um de nós. Então, eles trabalham nesse tema central que cada um possui, que tanto pode ser inclinado para o bem quanto para o mal, mas aqueles que estão inclinados para o mal, eles aproveitam esses instintos, essas tendências, para intensificá-los, expondo a pessoas a situações, a pensamentos, a sentimentos semelhantes a esse tema central que ele possui. E com isso a pessoa pode entrar num processo obsessivo. E esse espírito vingativo diz que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio.
E com isso, o instrutor Silas, que acompanhava aquela situação, concluiu que cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. E aí nós vamos encontrar também na codificação o capítulo inteiro, nos explicando bem aprofundadamente sobre isso, que é o capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, mostrando as influências que eles têm sobre nós e reciprocamente. E também no Livro dos Espíritos, encontramos em outras questões elucidações sobre esse tema. Na questão 122, que trata sobre o livre-arbítrio, nós vemos que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. A causa do espírito seguir o caminho do mal está nas influências a que cede por sua própria vontade. Então, o espírito só segue o caminho do mal se de livre e espontânea vontade ceder a essas influências. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam a essa tentação, a seus instintos inferiores, outros lhe resistiram. A complementação, a questão 122A, diz que as influências que se exercem sobre o espírito provêm de espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Continuando na questão 122B, Kardec pergunta: essa influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem? Ou seja, essa influência só acontece na origem do espírito? Não. Ela segue em toda a sua vida de espírito até que tenha tanto império, tanto domínio sobre si mesmo, que os maus decidam de obsidiá-lo. O Espiritismo nos mostra claramente que ninguém na Terra é perfeito. Então estamos todos sujeitos a essas tentações que nos acompanham pela vida fora. Podemos ceder ou não a elas. Temos também, meus irmãos, no Evangelho, a epístola do apóstolo Tiago, que escreveu o seguinte: cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, pela sua própria sensualidade, luxúria, avareza, enfim. Cada um é tentado quando se deixa levar pelos seus próprios instintos inferiores. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, analisa essa passagem, esse versículo. Ele nos diz que ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, os desejos inferiores, as más tendências. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com eles afinamos na intimidade do coração. Então nós vemos que com palavras diferentes, em situações diferentes, os ensinos são sempre os mesmos. Sempre converge para a mesma colocação, que o mal está dentro de nós mesmos, que cabe a nós segui-los ou não, ceder a essa tentação ou não. Tanto que Jesus nos ensinou a pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação. Ele não pede para que sejamos excluídos dessa situação. Ele diz que nós devemos pedir forças para saber lidar com ela. Vamos ter que pular um pouquinho, que o tempo já está se esgotando. Então, nós sabemos que estamos rodeados constantemente pela espiritualidade, que pode ser já adiantada, pode ser pouco adiantada. Temos nossa nuvem de testemunhas que nos influencia constantemente e também é influenciada por nós. E Kardec pergunta, na questão 469, por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta é simples: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos, evitai de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais, que insuflam aquilo que já temos no íntimo.
Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Nós aprendemos na codificação que o orgulho e o egoísmo são nossas maiores chagas. Então, por mais variadas que sejam nossas más inclinações, a maioria de nós possui essas chagas, o orgulho. Então, para nós nos guardarmos especialmente daqueles que exaltam esse lado que todos nós possuímos. É dessa forma que eles procuram nos arrastar para o mal. E se essa é a forma de nos afastarmos dos maus espíritos, qual é a boa forma de nos aproximarmos dos bons? Da mesma forma, praticando o bem, orando, vigiando, para que não precisamos fingir que não temos instintos inferiores. Nós temos, faz parte da nossa condição evolutiva, mas temos que saber lidar com eles e não permitir que eles prevaleçam sobre aquilo que já temos de bom. Devemos nos esforçar para termos uma boa provisão de azeite, para acendermos a nossa lâmpada. E a eficácia da prece, meus irmãos, pode ser comprovada de inúmeras maneiras, que temos inúmeros exemplos. Mas fazendo um comentário rápido, a prece pode resultar em benefícios para nós e benefícios para toda a humanidade. Um exemplo disso nós temos no nosso querido Paulo de Tarso, que já na sua missão apostólica, realizando suas viagens missionárias, estava um dia na igreja de Corinto recebendo inúmeros pedidos de auxílio de irmãos de outras igrejas que eles já haviam fundado, pedindo auxílio, pedindo esclarecimento diante das dificuldades que enfrentavam. E ele compreendeu que não teria como atender a todos os pedidos, era humanamente impossível ele estar em todas as igrejas. E ele chora consternado porque ele não queria falhar com Jesus, ele queria atender a todos os filhos do Mestre. Ele chora muito compungido e pede auxílio ao Mestre, que lhe auxiliasse a resolver aquela situação. E pedindo recursos, socorros necessários ao cumprimento da tarefa. Jesus apareceu e lhe disse que poderia atender a todos em seu nome, utilizando os poderes do Espírito, que ele poderia escrever a todos os irmãos em nome de Jesus, que Estevão, daquele momento em diante, estaria ainda mais próximo a ele, transmitindo seus ensinamentos. Então, Jesus transmitiu seu pensamento a Estevão, que transmitiu a Paulo, que transmitiu ao grupo que o ajudava a elaborar as cartas. E essas cartas, que ficaram para nós até hoje, são a mensagem do próprio Cristo. Então nós vemos, meus irmãos, que é uma oração, uma vigilância dos próprios sentimentos e uma oração, como que não pode gerar benefícios prodigiosos para todos nós. Então vamos orar e vamos vigiar para que o nosso Mestre esteja sempre aguardando por nós, para a realização da boda. Meus irmãos, gostaria só de complementar isso que conversamos aqui hoje, porque temos que nos melhorar, temos que nos instruir, como nos disse o Espírito de Verdade. Então, relembramos que agora em março, nossos cursos estarão recomeçando. Temos vários cursos em vários dias, vários horários, que podem atender a todas as necessidades, todas as possibilidades. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para nos instruir, para sermos mais capazes de amar e colaborar com o Mestre. E um outro recadinho que gostaríamos de dar também é que na próxima segunda-feira, neste horário, não haverá palestra, haverá uma nova encenação da peça que foi trazida no passado, O Vaso de Porcelana, de Richard Simonetti. A peça terá a duração de mais ou menos 1h15. Então, no horário da palestra, teremos a apresentação do teatro, que é muito enriquecedor também para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir. Fazemos o convite para que aqui estejam. E no final da mesma, haverá o passe coletivo para todos. Os recados são esses e desejamos que Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos, então, nossa irmã Ludmila pela essa palestra maravilhosa, que ela continue estudando cada vez mais para trazer esses ensinamentos. Vamos passar para a terapia do passe, né, coordenado pelo nosso irmão Francisco.
Como a nossa irmã falou, a nossa preocupação nesse momento é com a prece, a importância da prece. Não devemos nos preocupar com o médio na nossa frente, não devemos nos preocupar se vou cruzar ou descruzar a perna, ou se vou ficar com as mãos para cima ou com as mãos para baixo, porque a prece, o coração e a nossa mente é o que deve funcionar nesse momento. Vamos nos ligar com o Mestre Jesus e que Deus nos abençoe. Nossa reunião, só nos resta te agradecer, Senhor, pelo silêncio respeitoso, te agradecer a oportunidade de mais uma vez ter podido aqui estar reunido em teu nome, nesta confraternização de amor, de carinho, de afeto. Por isso queremos aproveitar a oportunidade para elevar as nossas vibrações nos hospitais, nas cadeias, nos asilos, nos orfanatos, nas clínicas de repouso, nos leprosários, nossos irmãos rizoidéticos e cancerosos, aqueles nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que passaram pelaquela aprovação, enfim, Senhor. Sabemos que Tu estás vigilante, vigiando por todos e amparando a todos. Só te pedimos que nos dá força, coragem e sabedoria para passarmos por tudo isto com amor, com humildade, com simplicidade, porque sabemos que é para o nosso bem. São as colheitas das nossas plantações do pretérito, é a purificação de nossas almas, Mestre amado. Mestre querido, pedimos ainda a essa falange médica do espaço, sob o comando do bondoso Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para colocar nas águas dos nossos irmãos o fluido magnetismo de acordo com a necessidade de cada um, que ao fazer o uso das águas, Senhor, eles recebam as curas dos males físicos e espirituais, se for dos merecimentos de tua permissão. Muito obrigado por tudo, Mestre amado, por tudo que recebemos, quando tão pouco fazemos por merecer. Mas não nos deixe desanimar. Aumente a nossa fé, aumente o amor em nossos corações, para prosseguirmos firmes, alegres e felizes, cumprindo assim da melhor maneira possível a tarefa que Tu confiou a cada um de nós. E pedimos permissão para que, em Teu nome, mas sobretudo em nome do nosso Pai, encerrar esta reunião no plano físico, dizendo graças a Deus, e assim seja. Meus irmãos,